É bom Oi? ir juntando os dólares, né? Porque lá também é dólar e o dinheiro de lá. Ah, imagino. Bom, quantos dias você ficou lá? Olha, a excursão era 12 dias. Nós fomos para Roma e para Hum. Grécia. Na Grécia nós ficamos 3 dias, na Roma 2 noites e um dia, porque lá viemos direto para o Brasil. E lá em Israel mesmo, nós ficamos 3 dias no centro, em Israel mesmo, porque os outros dias nós andamos ao redor de Israel. Fomos para E você, Jericó. e você quando foi batizada, você entrou no Rio Jordão e foi batizado lá no Rio Jordão? Sim, tem umas fotos. Eu tô com uma cara feia porque já não é bonita. Mas eu tô com a cara feia, sabe por quê? O Ah, rio é um rio sujo e é tinha uns, sujo? uma água suja. E tinha uns bichinhos assim que mordia a perna da gente. Então eu tô lá, mas tô apavorada. Que coisa Entrei na horrível. água, tratei de sair logo. Maria Antônia? Ô, Maria Oi, Antônia, oi. eu fui lá já em Israel 4 vezes. E É, lá muito no Rio bom. Jordão eu não vi bichinho, não, eu vi bichão. Era sapo, desse tamanho, Viu? rato. Tudo. Nossa. Estava lá pela água e via o povo entrando naquela água suja mesmo, suja. Eu estive lá, mas não fui Então, deixa eu batizado. falar uma coisa para o senhor. Nós somos no Mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce, né? Bem, bem grande. E aí eu vi peixe, gente, coisa linda, eu sou gamada por peixe. Aqueles peixes enormes, que vontade de pegar, mas não podia, porque eu não pude entrar na água. Mas é muito lindo. Lá é uma paz. Olha, quem puder, vai sim para lá, porque é gratificante, viu? Eu Legal. fui 4 vezes. Nossa, você vai É, vendo 4 vezes? 4 vezes. Poxa. Bom, deixa eu falar com o Cleiton. Cleiton, bom dia, Cleiton. Tô vendo que Cleito. a sua barbicha está crescendo a cada dia, Cleiton. Tá, já faz um ano que eu tô deixando crescer já. Tá desse jeito aqui. Olha, para o final do ano você vai poder. Você pinta de branco, vai ser o Papai Noel, tá bom? Dá pra ser um estagiário, né? Dá para ser. E o nosso amigo Bugrino, a melhor pessoa que tem aqui, tá aí também ou não? Ô, Tá. Vitor, É, o João. Tô aqui, bom Bom dia. dia, senhor. Você já deu parabéns para sua mãe, para dona. Ih, agora fugiu. Adriana, Adriana Leixa. já dei um parabéns sim. Ah, então tá bom. Fico contente que você é um bom menino. Falta mais alguém, Hamilton? Maria Antônia, Alessandro. Quem que se. A Larissa Cardoso tá aí. Larissa, Oi, tudo fala. bom? Tudo bem? Ontem eu encontrei com a sua mãe. Ela falou para você? Ah, Não importa, não, não ela não importa. contou, ela não contou, não. Mas você deu parabéns para ela hoje? Lógico que sim. Lógico que sim. Ah, então tá bom. Bom, nós temos já. Hamilton, quanto nós temos aí já? Tá faltando a Marlene, que falou que vai poder entrar só por volta das 11. Sim. E também a Jaciara está escrevendo agora, não sei o que, vamos ver o que ela está escrevendo aqui no grupo. Tem a Jaci e a sogra dela, né? Que não entraram ainda. Eu Tá vi, certo. Gente, todo mundo está com o livro em mãos aí, por acaso? No livro, a aula de hoje, que é a aula número 9? Isso, aula número 9. E Larissa Ferres, eu acho que está. A página 93, né? Página 93. 93. 93. A Jaci escreveu alguma coisa? A Jaci disse que não vai poder participar hoje, então podemos começar, Renata. Tá, e a sogra dela não falou nada, não, né? Não. Tá bom, Hamilton, faz uma oração então para nós começarmos oficialmente. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos o dia, em especial, Senhor, por ser o dia que nós comemoramos o Dia das Mães. Pedimos que você esteja abençoando as mães do nosso grupo. E te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu e pedimos que o Senhor esteja abençoando agora essa aula trazida pelo Renato e que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, hoje a aula é sobre o batismo cristão. Qualquer pessoa que quiser fazer alguma intervenção, algum comentário, fique à vontade. E eu quero começar. Eu perguntei essa semana para o grupo, alguns responderam, aliás, até a maioria respondeu, e eu vi que a Larissa Cardoso não respondeu, porque eu acredito que a Larissa Cardoso
foi batizado quando era criança, lá na nossa igreja. Foi isso, Larissa? Ah, na verdade, não. Eu não fui batizada quando eu era pequena. E agora? Do purgatório, vai pro limbo. Por Eu que acho que que eu vou ser batizada quando eu fizer profissão de fé, não? Bom, com certeza tem que fazer. Não tem outra saída. Mas foi, Hamilton, anota aí, Hamilton. A Larissa Cardoso está no nosso caderninho vermelho. A Larissa Ferres, pelo que falou, foi batizada quando criança na Igreja Católica, correto? Sim, eu fui batizada quando criança e depois eu fiz a catequese e me batizei de novo. Mas 2 vezes batizada? Por quê? Então, você quer... Batizei de novo onde, você falou? Na Igreja Católica. Na Católica. Ué, mas precisa 2 vezes, assim? Sim. Eu quando faz catequese, eu pensei que a pessoa já era um tipo de... Não. Eu confundi. Eu me batizei quando era... Não, me batizaram, né, quando eu era pequena. Sim. Aí depois eu fiz a catequese, a primeira comunhão e daí a crisma. Bom. Então tá bom. Então tá bom. Confirmação. E o Cleiton, foi batizado? O meu também, a mesma coisa. Fui na católica, depois a catequese e a crisma. Então é um processo natural. Cleiton quase virou coroinha. Cleiton quase foi coroinha. Quase, foi por pouco. João Vitor, você foi... Bom, deixa eu falar a mesma coisa. O João Vitor, quando era criança, foi batizado na igreja, na nossa igreja, pelos pais. Errei ou acertei, João Vitor? Eu fui batizado sim, quando eu era pequena. E adivinha quem foi que me batizou? Carlos Aranha Neto? Não, o Adão Não? Carlos. A do Carlos? Na época que ele estava lá? Sim, tem até foto. Que legal, que legal. A do Carlos seria difícil ter batizado, porque o João... O João tem 17, 18 17. O reverendo estava na Unida nessa época. É verdade. O reverendo batizou o avô do João Vitor. Quando era criança. Eu fui batizado em 2006. 2006, tá certo. Então tá, beleza, entendi. O Alessandro falou que foi batizado na Igreja Católica, Alessandro? Isso mesmo, Renato. Mesmo procedimento do Cleiton e da Larissa. Tá. É um processo normal, tal. Aliás, deixa eu perguntar para vocês, para os 3 que falaram que foram batizados na Igreja Católica. Quantos são os sacramentos da Igreja Católica? 12. Eladio, você não é da classe? Eladio foi batizado? Não, graças a Deus eu nasci na igreja presbiteriana. Tá certo. Mas deixa eu falar uma coisa. Vocês sabem quantos sacramentos tem a igreja presbiteriana? Alguém quer chutar aí? Sei. Não sabe? Quem falou isso que não sabe, hein? Eu, a Larissa. Larissa, obrigado, Larissa. Alguém mais sabe? Alessandro, sabe, por acaso? Não, Renato, não sei. Tá bom. A palavra sacramento, aliás, no nosso livro, na página 93, está escrito bem no segundo parágrafo, a palavra sacramento não está na Bíblia, ok? E ela foi usada em relação ao batismo e à ceia do Senhor pela primeira vez, pelo Tertuliano, um teólogo, tal. Então, a igreja presbiteriana tem 2 sacramentos, tá? Quais seriam? O batismo e a Santa Ceia. A igreja católica tem 7 sacramentos. Eu sei que esses 2 são sacramentos da igreja católica, o batismo e a Santa Ceia, e que eles chamam de... Eles não chamam de Santa Ceia, chama-se de comungar, né? Chama Santa Ceia? Não, é comungar, é comunhão, né? Alguma coisa assim. Eu sei que também que o casamento na Igreja Católica é um sacramento. Agora, eu não sei quais são os outros. O senhor sabe, reverendo Carlos, quais são os outros sacramentos da Igreja Católica? A oração pelos defuntos,
a Confissão. A confissão do auricular. Sim. Agora fugiu. Bom, de qualquer forma, eu estou comparando isso aos batismos, porque na nossa igreja, na igreja presbiteriana, nós entendemos 2 batismos. Maria Antônia, você vai falar alguma coisa aí? Você sabe, Maria Antônia? Naquela igreja que você foi lá que você frequentou, são 2 batismos, são 2 sacramentos também? Você se lembra, por acaso, Maria Antônia? Não, primeiro você precisa abrir o microfone para falar. Não adianta falar assim, Maria Antônia. Aí, Sim, fala. Eu tinha saído fora. Não, tá. Não, lá eles não falavam sobre isso, não. Falou muito pouco sobre o batismo, né? Só lá mesmo em Israel, quando nós fomos batizados no Jordão, que eles explicaram. Mas não falou sobre o sacramento, não. Ok, interessante isso daí. Renato. Sim. Eu pesquisei aqui os 7 sacramentos da Igreja Católica. É o batismo, aí depois a crisma, a Eucaristia, a reconciliação, aí a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. O que é ordem? A ordem... deixa eu ver aqui a ordem aqui. A ordem é o sacramento da ordem, confere autoridade para exercer funções e ministérios eclesiásticos que se referem ao culto de Deus e à salvação das almas. Ele é dividido em 3 graus: o episcopado, o presbiterado e o diaconato. Tá ok, beleza. Joia, então já temos aí uma ideia geral. Bom, por que nós já chamamos atenção para isso? Porque um dos sacramentos, quando alguém vem fazer profissão de fé conosco, ou fala que quer participar da classe de profissão de fé, a primeira coisa, a pessoa vem e fala assim, olha, eu quero ser batizada. Legal, quero ser batizada. Porque a ideia mais clara que o pessoal tem é que para entrar numa igreja ou para fazer parte de uma igreja, ela precisa ser batizada. Então, isso é uma coisa que a gente ouve muito assim. Na nossa igreja, para se fazer profissão de fé, precisa ser batizado. E uma das coisas... Fala. Acho que é bom você lembrar o que significa a palavra sacramento, né? A gente perguntou o que é sacramento e... E é interessante, no livro nosso aqui, não sei se vocês conseguem ver, sacramento era o nome dado ao juramento que o soldado fazia de fidelidade ao imperador até a morte, tá? É isso que o Hamilton chamou a atenção. E é nesse sentido que nós usamos esse termo. No batismo, o crente faz um juramento de fidelidade a Cristo até a morte, tá? Bom, já passou por nós, na nossa classe de profissão de fé, e mesmo lá na igreja, já passaram muitas pessoas que fizeram batismo e que depois, por um tempo ou outro, saíram da igreja por algum motivo, ou foram para outras igrejas que nós sabemos, ou apostataram da fé, ou seja, mudaram. Então, muitas vezes acontecia isso quando a pessoa era muito adolescente. Mas a pessoa com 12 anos queria fazer profissão de fé, batismo, mas nem tinha ideia do que ia acontecer. E essa era uma decepção que nós tínhamos, né? Então, a ideia de usar a palavra sacramento aqui, que é uma promessa que você faz até a morte. Tanto é que, na hora que nós estivermos na profissão de fé, o pastor vai perguntar assim, ele vai fazer assim, você crê no batismo, tal, e vai fazer algumas colocações que você vai fazer uma promessa ali. E essa promessa, perante a igreja e perante Deus, é uma coisa que o homem não pode ficar controlando a sua vida no dia a dia, mas Deus estará presente e estará dizendo assim, bom, você prometeu, legal, você fez isso. Agora, vocês podem perguntar, mas quando a criança é batizada, a criança recebe batismo na nossa igreja quando é criança, quando é neném, alguma coisa assim, como é que pode a pessoa... Bom, aí que fica... tomava a decisão, né? Como ela participou da tomada de decisão, é isso que você quis dizer, né? Exatamente. Como é que ela participou? Pô, me batizaram quando eu era criança e agora vocês estão me cobrando uma coisa. Não, peraí.
Batismo de criança é a próxima aula, então não vou falar agora, eu vou criar um clima, tá bom? Vou criar um clima. Mas, o batismo... A pergunta que eu ia falar, e o Hamilton já falou, na próxima aula, se vocês lerem a lição número 10, é o batismo de criança, tá? É o batismo de criança que nós vamos comprar. E se você pensar... Deixa eu pegar um exemplo aqui. A Maria Antônia, lá na sua igreja, batizava a criança... Liga o microfone, Maria Antônia. Tudo bem, Maria Antônia? Você é nova ainda na parte... É que em muitas igrejas pentecostais... Não tá, Maria Antônia. Não tá. Tá desligado ainda. Mas conclui assim até que... Aí, Maria Antônia, fala. Renato. Oi. Deixa eu falar. É meu dedo que tá liso, eu não tenho mais as minhas expressões digitais, que eu mexia muito com papel. Então, toda vez que passa no livro, é um sofrimento. Viu? Lá não batizava criança, Perfeito. E também não tinha estudo bíblico. Era isso que eu ia te falar aquela hora também. Não tinha? Não, estudo bíblico não. Ô, louco, bom. Era só, aliás, não era só ela, eu frequentei a Mundial também, que até aqui perto de casa não tem. Essas igrejas que elas pregam a teoria da prosperidade, elas não têm estudo bíblico. Tá, ok. Obrigado, Maria Antônia. Então, olha, deixa eu falar uma coisa. As igrejas pentecostais normalmente não batizam criança, elas só batizam quando é adulto e é por imersão. E é essa dica que eu vou falar nós vamos ver nesse dia sobre o batismo. Se vocês forem na página 94, tá? Bem lá em cima fala assim, o batismo foi instituído por Jesus Cristo após a sua ressurreição. Foi nesse momento que foi feita a instituição do batismo. E fala lá, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado. Então, esse versículo, Mateus 28, 19, é quando foi feita a instituição do batismo. Uma coisa que é importante a gente ver aí, e aí continua no próximo capítulo, o batismo corresponde à circuncisão praticada na antiga aliança. Vocês lembram, no povo de Israel, antes da vinda de Jesus Cristo, toda criança israelita era feito a circuncisão do menino, era feita a circuncisão. Isso é até hoje na igreja israelense, na igreja de Israel, que não é cristã, porque eles acreditam que Jesus Cristo não veio, então eles têm o Velho Testamento como a base de fé deles. Naquele momento, a igreja, o povo de Deus, eram os israelitas. Quando Jesus Cristo veio e morreu por nós, e lá em Mateus 28, 19, estabeleceu o batismo, a partir desse momento, o batismo era o símbolo do seu envolvimento e a salvação na sua fé, e nós vamos falar mais sobre isso junto com a profissão de fé. Mas o que eu quero deixar claro aí é que muitas igrejas, por exemplo, a igreja batista, as igrejas batistas, por que elas contestam o fato de nós batizarmos crianças? Porque nós acreditamos que quando o povo de Deus era o povo de Israel, eles tinham a circuncisão. Na nossa mudança, nós temos o batismo que substitui a circuncisão. Por isso que o batismo, a gente faz o batismo e os pais que levam a batizar ficam com a responsabilidade de ensinar a Bíblia, levar a pessoa à igreja, mas isso é um assunto para a próxima aula. Ô, Renato, diga. Acho que é importante lembrar, assim, quando você falou do Velho Testamento, né, onde a circuncisão era efetivamente o pacto que existia, né,
E com a vinda de Jesus, né, e posteriormente com o evangelho sendo espalhado, né, o evangelho passa também para outros povos, no caso, gentios, né? Boa. E aí o gentio ele tinha outro modo de viver do que o povo de Israel, o israelita, né? O israelita no sentido aquele que cultivava as leis, coisa e tal. Então, quando existe o batismo, né? Jesus é claro dizendo isso está sendo substituído, né? Porque a partir do momento que você crê em mim e me aceita e é batizado, né? Que é o que a gente acaba reproduzindo no dia a dia nosso aqui, né? Esse é o novo pacto que existe. Né? Evelino, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, daqui a pouco eu falo. Continuem aí, depois eu posso. Inclusive, a forma do batismo é a única diferença entre a igreja presbiteriana e a igreja batista, ou tem outras diferenças? Pergunta do nosso escutador João Vitor, ele mandou pelo chat aqui, tá? Reverendo, vai, responde essa, vamos ver se o senhor tá bom. A forma do batismo é a única diferença entre a igreja presbiteriana e a igreja batista? Eu comentei da imersão e da aspersão, imersão e aspersão. Eu acredito que não, mas o senhor conhece alguma coisa aí a mais nesse aspecto? Não, a diferença é no sistema de organização da igreja. Lembra que a igreja é tipo congregacional e a nossa igreja é representativa. E o batismo, a diferença é quanto à forma. Só a forma. É interessante você dar ênfase nessas duas situações. A forma do batismo e o significado do batismo. Porque são coisas distintas. A forma do batismo é imersão, aspersão, oblação, como o batismo é ministrado, a forma. Agora, o sentido. O que é que significa o batismo? É mesmo da Igreja Batista e Presbiteriana, é o mesmo sentido. Da Igreja Metodista é o mesmo sentido. Agora, da Igreja Católica, não é o mesmo sentido. Na Igreja Católica, a forma é semelhante à nossa, que é por aspersão. Perfeito. Forma. Mas o que é fundamental para nós não é a forma do batismo, porque a forma é um aspecto exterior. Para nós, o que importa é o significado. Então, o significado do batismo na Igreja Católica é diferente, não é o mesmo significado para nós da Igreja evangélica. Percebe? Então, vamos caminhar para essa... Reverendo, aproveita então. Eu ia ler o texto que está no... Mas aproveita, qual o significado do batismo na Igreja Católica? Na Igreja Católica, o sacramento do batismo indica salvação. O sentido é salvação. A criança, quando é batizada, ela já recebe a salvação. Então, tem um caráter diferente do que nós entendemos no Novo Testamento. Porque, para a Igreja evangélica, batismo é um sinal de salvação. Se uma pessoa morrer sem ser batizada, mas tiver Jesus Cristo no coração, ela está salva. Na Igreja Católica, ela precisa ser batizada de qualquer maneira. Inclusive, existe o fato, por exemplo, de lá na maternidade, uma criança que nasce e imediatamente morre, ou nasce morta, até uma enfermeira que está lá tem o direito de batizar aquela criança para ela não morrer pagã. Sim. Entendeu? Sim. Porque ela precisa de uma... E outra coisa, na Igreja Católica, na administração do batismo, tem ingredientes que a Bíblia não fala, porque Jesus disse batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto final. Na Igreja Católica, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do vigário, em nome do bispo, em nome do papa. Na Igreja Católica, se coloca o sal da água,
e uma porção, em nome da Virgem Maria também, envolve a Virgem Maria naquela oração de consagração, percebe? Então, o sentido da Igreja Católica de salvação, o sentido, a colocação de outros elementos na ministração do sacramento, isso para nós é completamente fora do que ensina a palavra de Deus. A Bíblia diz: batizar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ponto final. Qualquer coisa. Não, e foi bom, e aí foi legal o senhor falar isso. Desculpa, eu cortei o senhor ia falar mais alguma coisa? Não. Então, quando você ouve qualquer igreja, quando a pessoa diz assim, eu fui batizada, que maneira? Tal, assim, por aspersão e imersão. Isso aí é importante, mas não é o fundamental. Qual é o sentido do batismo? Não, eu fui lá, fui batizado porque eu ser salvo. Não, então nós não reconhecemos, porque esse não é o batismo cristão. Exatamente, porque é por isso que quando e as pessoas vêm com, por que, por exemplo, a Larissa Cardoso, eu vou dar, por que o João Vitor não, na profissão de fé, não vai ser batizado? Porque quando ele era criança, ele foi batizado na nossa igreja. Os demais, Por que vão ser batizados? Porque o significado do batismo na Igreja Católica é diferente do nosso. Exato. É por isso que, exatamente, por isso que o Rabino Carlos bem colocou. Então, essa é a necessidade de batizar de novo. Então, aqueles que foram batizados na Igreja Católica serão batizados novamente. Se fosse uma pessoa que vinha da igreja batista, ou da metodista, ou da Nazareno, todas elas têm o mesmo significado que a nossa. Então, essas pessoas não precisam ser batizadas. Nós só fazemos a pública profissão de fé. Entenderam? A forma que eles foram batizados é diferente, mas a forma, para nós, não é o fundamental. Para nós, é qual o sentido. Exatamente. Agora, vamos ver, uma pessoa que vem da igreja pentecostal, que foi batizada na igreja pentecostal, o seu sentido for de salvação, nós vamos batizar de novo, porque não cremos nesse sentido. Agora, a pessoa foi batizada por aspersão, ou vamos dizer por aspersão, mas você diz o que significou o batismo para você. Ela diz assim, não, eu estava lá e chamaram para batizar, e eu fui e me batizei. Não significou nada. Então, você não acha que você deve ser batizado, porque se aquilo que você fez, você mesmo não considera, nós também não vamos considerar. E existe só um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, por isso que nós não batizamos a segunda vez daqueles que tiveram esse sentido do batismo. Perfeito, perfeito. Olha, só para vocês terem uma ideia, no nosso livro, na página 94, fala, é bom a gente só chamar a atenção que a circuncisão que eu falei foi instituída como sinal e selo do pacto estabelecido com Abraão. Quando eu falei de Jesus Cristo, ele estabeleceu com o batismo, é o sinal e o selo da nova aliança estabelecida por Jesus Cristo. Então, pessoal, o selo que a gente fala aqui dessa nova aliança, esse batismo é esse ato que nós colocamos no batismo, porém, como o reverendo Carlos falou, a confirmação ocorre na profissão de fé. Quando você já tem consciência, todos nós aqui temos consciência. O João Vitor foi batizado e agora ele falou assim, bom, eu creio em Jesus Cristo, eu quero participar da nossa igreja, então eu estou aqui. E aí ele conscientemente tem essa ideia. Diferentemente do Cleiton, o Cleiton, ele, apesar de ter sido batizado por aspersão lá na Igreja Católica, pelo significado, então agora nós vamos falar, Cleiton, como o significado é diferente, então você agora vai ser batizado e fazer profissão de fé, porque você tem consciência de tudo isso que está passando. Então não é um fato, assim, aleatório. Uma vez até, o Reverendo Carlos contou, tinha uma pessoa que falou assim, numa igreja, eu nem sei qual é a igreja, quem quer ser batizado, vem aqui na frente. E foi, quem queria naquela hora ser batizado, foi batizado, e beleza. Sim,
sem nenhum tipo de preparação, como nós estamos fazendo, conversando, o que a gente crê, o que a gente não crê, qual que é a nossa doutrina. Então, é bem isso aí. Gente, no nosso livro fala ainda de o significado do batismo tem quatro aspectos, tá? O primeiro o batismo significa e sela a nossa união com Cristo. Batismo significa e sela a nossa união com Cristo. No B, está na página 95, o batismo significa e sela a nossa participação nas bênçãos do pacto da graça. Nós estamos debaixo da graça, depois da morte de Jesus Cristo, então o batismo significa e sela a nossa participação nas bênçãos do pacto da graça. O ponto C, que está em negrito aí na página 95. O batismo significa e sela a promessa de pertencermos ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. E no ponto D, que é na página 96, o batismo é um meio de graça. Esses quatro aspectos aí que o reverendo Adão Carlos coloca no livro dele, ele tenta descrever de uma forma bem interessante algumas coisas importantes quanto ao batismo, e vocês viram que o batismo significa e sela tal. No ponto B de bola, que fala sobre o batismo e a nossa participação nas bênçãos do pacto da graça, fala no momento lá que, baseado nesse pacto, Deus estabeleceu com o homem o pacto da graça. Então, gente, a gente acredita que, ao nascermos numa igreja evangélica, que seja uma igreja cristã, que tem o significado que nós entendemos correto do batismo, a pessoa já começa a crescer dentro desse pacto da graça, e ela, no momento que ela se define que vai fazer profissão de fé, esse pacto aí se confirma, vamos dizer assim, porque a pessoa entregou-se a Jesus Cristo. O que acontece muitas vezes, e eu ia voltar, quando uma criança é batizada e os pais não deram o devido educação, não deram... Opa, a Marlene chegou. Marlene, bom dia, tá? Deixa ela chegar, coitada. Ela nem respirou direito. Mas não... Não, eu estava tentando entrar, mas ninguém me aceitava. Mas aí... Eu vou aproveitar... Apareceu um recado falando que essa reunião está sendo gravada. Eu falei, será que eles desistiram da reunião online? Mas conseguiu entrar, então. Beleza. Tá bom. Nós estamos falando do batismo, estamos na página 94 do livro, onde nós estamos dizendo sobre o significado do batismo. Aliás, Marlene, fala. Você foi batizada na Igreja Católica, conforme você começou na resposta, né? Sim. Sim. E você também fez crisma e primeira comunhão? Fiz. Participei de reunião de jovens, fui líder de... Fazia as coisas... Perfeito. Então, bom, deixa eu só fazer um resumo para você. Na Igreja Presbiteriana nós temos dois sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, até diferente um pouco da Igreja Católica. Mas nós estávamos falando aqui que o significado do batismo, que é o selo da graça que Deus coloca nas nossas vidas. O batismo de criança vai ser falado semana que vem, então eu já avisei que não ia falar sobre o batismo de criança, está muito ligado aqui. Mas esses são os quatro aspectos do batismo. Na página 96, fala sobre o batismo por imersão. Só uma coisinha só. A Larissa com Y, Ferres, né? Ferres. Larissa, você conhece... você sabe o que é a diferença entre aspersão e imersão? Larissa? Oi, eu não sei. Larissa Cardoso, sabe qual a diferença entre batismo por imersão e aspersão? Eu acho que um você tá dentro da água e você sobe e o outro põe água na sua cabeça, é isso?
Tá bom. É isso que eu acho, mas eu não tenho certeza. É isso mesmo. Só uma coisinha. Você acredita que o batismo por imersão é aquele que, se a pessoa entra dentro da água ou coloca na cabeça? Não, imersão é que você entra, né? Você entra assim. Larissa Ferres, então, a aspersão é pela cabeça e o pastor só coloca na cabeça. O imersão é quando a pessoa, igual a Maria Antônia fez, foi lá para Jerusalém e ela foi imersa no Rio Jordão. No Rio Jordão, e a pessoa é imersa no rio lá, limpo, como ela estava comentando com a gente lá. Nada a ver, nada a ver. Bom, vocês estão vendo... Oi, diga. Acho que antes de você só entrar na imersão e na aspersão, só claro aí, né? Então a gente tem que lembrar, né, que é o sentido, né? A questão do batismo é uma ordem de Jesus, né? Lá em cima. Sim. Né? E de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo, ele também tem esse sentido de... eu acho que, pelo menos, quando o Renato tentou falar aí dessas participações, né, de graça, do selo, né, da promessa, isso tudo tem a ver com, eu acho, o sentido assim, aí a gente vai falar bastante nós, presbiterianos, não adianta a gente ficar falando dos outros, né? Então, quando a gente acredita que uma família vive debaixo da graça de Jesus, do Espírito Santo, quando alguém vive de acordo com aquilo que a palavra de Deus quer, ela já automaticamente, as bênçãos vêm para a família, né? E a gente tem que lembrar, né, que lá em Atos também fala assim, ó, que a gente deve se arrepender, né? Esse arrependimento é uma coisa constante, né? A gente já falou disso, né? O pecado, eu posso ser batizado, eu posso fazer a minha profissão de fé, mas como a palavra de Deus fala, eu nasci em pecado, o pecado faz parte do ser humano, cabe aí o arrependimento sobre as nossas ações, né? Mas acho que é importante ressaltar que ela é uma ordem, né? Então a gente não batiza também assim porque a gente achou que é interessante. Acho que é interessante batizar, né? A gente segue uma ordem lá que está lá em Mateus, que fala, né? Ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que foi como o reverendo Carlos colocou. É só nesses três, né? A gente não coloca mais nome de ninguém. É Pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Permite-me fazer uma observação, Renato? Pode, fica à vontade. O presbítero Hamilton também está colocando. O batismo não é uma questão de opção. Eu quero ou eu não quero ser batizado. O batismo é uma ordem de Jesus. Então, quando nós aceitamos o batismo, nós estamos obedecendo a Deus, como foi lembrado. E os discípulos deveriam sair, pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Marcos, lá no final do seu evangelho, capítulo 16, diz assim, aquele que crer e for batizado. Isso. Entende? Crer e ser batizado. Então, batismo não é uma questão, falar assim, eu quero ser membro da igreja, mas não quero ser batizado. Não, a palavra de Deus diz isso. Ser batizado não é uma norma da igreja presbiteriana. Não é um regimento da igreja presbiteriana. Nós entendemos que é uma obrigatoriedade. Antes eu falei que batismo não salva. Que se a pessoa morrer sem ter sido batizada, ela vai para o céu. Mas isso é uma situação excepcional. A pessoa está lá no final da vida e não consegue, não há condições de batizar. É uma condição excepcional, mas uma situação normal, que a pessoa pode ser. E no texto da revista está sempre dando ênfase o que significa o batismo. Ele significa nossa união, ele não é a nossa união. Não é no batismo, na hora do batismo, que você é unido a Cristo. Você já está unido a Cristo quando você aceitou Jesus Cristo. Naquele momento você foi salvo.
Agora, o que é o batismo? É um testemunho público daquilo que aconteceu no seu coração. Porque se você simplesmente diz para mim, eu aceitei Jesus, tá bem, então agora você vai ser batizado como um testemunho aos olhos dos homens. Porque aos olhos de Deus, naquele momento que você aceitou a Cristo, naquele momento você foi salvo. Então, veja na revista, diz, significa nossa união, significa nossa participação, significa a promessa de pertencermos a Deus. Percebe? Então, o que é que o batismo significa? Mas a nossa união com Cristo, a nossa participação com Cristo aconteceu naquele instante em que você aceitou a Cristo. Foi verdade que você aceitou? Foi. Então, agora, através desse ato exterior, você dá um testemunho para a igreja. Você vê a importância do batismo. Existe também o fato que a gente coloca, reforçando o que o reverendo Carlos disse, né? Não é o batismo que salva, né? Vocês se lembram no texto da crucificação de Jesus, quando um dos ladrões fala, né? Lembra-te de mim quando estiver no paraíso, né? Jesus não volta para ele e fala assim, não vai dar porque você não foi batizado. Ele não é isso que ele fala, né? Ele fala, hoje mesmo estarás comigo, né? Então, assim, isso reforçando que, embora exista a ordem, mas é uma sequência natural para a gente que está participando da igreja. Mas o fato de eu crer em Jesus, isso já é significativamente único já. Aliás, essa é eu vou para o céu porque eu acredito, né, em Jesus, que ele é o único caminho, verdade e vida, né? Mas o batismo é a sequência natural, né? Eu insisto nisso. No caso do ladrão da cruz, é um ato excepcional. Isso. Porque se alguém aí estiver lá numa cruz morrendo, ele não precisa descer da cruz, mas espera Mas essa é uma situação excepcional. Mas uma situação normal, a sequência natural. É uma ordem de Jesus Cristo para nós. Veja que seria interessante a leitura desses 4 aspectos que vocês têm no livro, do significado do batismo, tá? Tem uma pergunta que a Larissa fez, e é o ponto que a gente entra, a Larissa Ferres, que é o aspecto o batismo na nossa igreja, a igreja presbiteriana, por que se batiza por aspersão? E é porque é ser mais prático, né? A presbiteriana usa a forma de batismo por aspersão somente por ser mais prático, né? Isso aí, certamente, eu vou deixar para o reverendo Carlos responder, mas antes que ele responda por ser mais prático ou não, na página 96, é interessante no livro, eu gosto que ele coloca assim, na página 96, quando fala sobre o batismo por imersão. A forma do batismo não está claramente definida na Bíblia. A forma do batismo não está claramente definida na Bíblia. Por isso, naquilo que a gente já conversou, se é por aspersão ou se é por aspersão, isso é a forma. O Carlos já comentou sobre isso. O que importa para nós é o significado. Então, ele continua assim, homens piedosos, cultos e fiéis, examinando a Escritura, têm concluído que o modo correto de se ministrar o batismo é a aspersão. Outros, igualmente piedosos, cultos e fiéis, têm concluído que a forma bíblica é a imersão. Então, no decorrer dessa aula, dessa classe, ou do livro mesmo, o reverendo Adão Carlos deixou esse aspecto, imersão e aspersão, não vou dizer em segundo plano, mas o que ele quis dizer aqui, o que ele quer dizer é que a forma realmente não importa, mas a gente chegou à conclusão que a aspersão seria o mais óbvio. Eu mesmo, muitas vezes, eu pensava assim, poxa, mas por imersão parece ser mais óbvio, né? Porque o cara está no rio e pode ser... Por que vai ser só jogado na cabeça ou se vai ser mergulhado? Isso é detalhe. Ele aqui apresenta, nessa batismo por imersão, ele fala, vamos examinar a seguir a interpretação imersionista. Então, a imersionista, ou seja, quando você
coloca a pessoa totalmente submersa na água. Então, olha quantos aspectos ele levanta. A gente não vai discutir isso aprofundadamente, mas vejam só. No A, os imersionistas afirmam que a palavra batismo significa imersão e que o verbo batizar significa imergir, logo, o batismo deve ser aplicado por imersão. Vamos dizer assim, os batistas, então, entendem assim, e por isso eles batizam por imersão. No B, os imersionistas argumentam também que o verbo batizar deriva do grego tal, que significa imergir. Então, vocês estão vendo que a ênfase aqui é dada mais pelo significado original da palavra e que diz que batismo é imergir. Depois, na parte C, os imersionistas afirmam também que o fato de João Batista batizar no Rio de Jordão significa que ele batizava por imersão. Dá essa ideia, pode dar essa ideia aqui, e ele aí descreve o argumento dele do ponto C. No ponto D, argumentam os imersionistas também que se João Batista batizava em Enon, porque ali havia muitas águas, isto prova que ele batizava por imersão. Na página 98, olha que vai longe. No ponto E, os imersionistas afirmam que Jesus foi batizado por imersão, porque o registro bíblico afirma que, após ser batizado, Jesus saiu da água. Esse argumento é um argumento, dizemos, forte sobre a imersão. O ponto F. No batismo do eunuco, ele e Filipe desceram à água. Por isso, os imersionistas afirmam que o eunuco foi batizado por imersão. O G. Paulo compara o batismo a um sepultamento, logo, concluem os imersionistas, o batismo deve ser feito por imersão. Então, nesses de A a G, estão os argumentos que os imersionistas usam para falar assim, o batismo tem que ser por imersão. E os imersionistas, se alguém da nossa igreja for para a igreja batista, ele vai ter que ser batizado lá, porque apesar do significado do nosso batismo ser igual da igreja batista, a forma, eles acreditam, tem que ser por imersão. Então, qualquer pessoa que for transferida da nossa igreja, apesar do significado ser igual, ela tem que ser batizada por imersão. Depois já começa o batismo por aspersão. E aí eu vou dar, usando... vou colocar à prova o nosso estagiário. Reverendo, a gente batiza por aspersão. Bom, algum comentário específico sobre imersão? Ou respondendo a pergunta da nossa querida Larissa com Y. Por que a gente batiza por... porque o preço... Por que a gente batiza por aspersão? É porque o preço da água é muito alto e a gente economiza no Sanasa? Olha, vamos tentar. Nós reconhecemos o batismo por imersão, mas não adotamos. Não é, nós temos convicção de que é por aspersão. Veja bem, entre os argumentos da imersão, está aqui, né, onde João Batista batizava, tinha muitas águas. Quer dizer, o que isso aí prova? Só porque tinha muitas águas? Não prova nada. Dizer que João Batista batizava por imersão, João Batista não conhecia ainda o batismo cristão. João Batista veio antes de Jesus Cristo. Então, se ele batizava, esse é o batismo de João Batista. Não é o batismo cristão. Quando diz que Jesus saiu das águas, não é necessariamente que ele foi imerso, que ele deitou nas águas. Se ele entrou nas águas, molhou os pés, a gente diz que ele saiu das águas. Entende? Quando diz se Jesus saiu da água, não significa que ele foi deitado, que jogou água sobre ele. Ele estava ali, e há um argumento histórico que os nossos irmãos batistas não apreciam, de modo nenhum.
existe uma figura registrada numa caverna bem antiga, bem dos tempos da igreja primitiva, em que mostra, está lá uma figura na caverna, esculpida na caverna, em que João Batista está em pé, Jesus em pé, e João Batista com uma caneca jogando água na cabeça de Jesus. Esse é o documento mais antigo que existe sobre o batismo de Jesus. Um dicionário chamado Dicionário da Bíblia, escrito por John Davis, que é do século passado, é uma referência em toda, como dicionário da Bíblia, no verbete sobre batismo está essa fotografia, João Batista batizando Jesus. A Igreja Batista, a Convenção Batista, quis reeditar esse dicionário, que não era da Igreja Batista, mas eles retiraram essa fotografia da nova edição, mas foram muito honestos, porque eles dizem lá embaixo do verbete, a Igreja Batista solicitou que não fosse impressa a fotografia, porque ela não concorda com a fotografia. Então, é o documento mais antigo que existe do batismo de Jesus. Agora, a palavra batismo, a palavra grega, batismo, é molhar. Então, não é imergir? Não é imergir, como fala aqui nesses... Não, absolutamente. Porque diz que quando eles iam purificar a casa, eles batizavam os móveis. Você pode entender que eles jogavam os móveis no rio? Quando, no dia do Pentecostes, foram batizados 3.000 pessoas. Você acredita que cada uma daquelas 3.000 pessoas foram batizadas por imersão? Quem é que iria conseguir batizar 3.000 pessoas por imersão? Quando o carcereiro de Filipos estava lá na prisão e houve aquele movimento, aquele terremoto, diz lá que ele aceitou a Cristo e na mesma hora da noite foi batizado. Você entende que pegaram o carcereiro, Paulo estava ali ferido, porque foi açoitado. Naquela hora da noite, Paulo pegou o carcereiro e foi procurar um rio para batizar o carcereiro. Não é lógico pensar dessa maneira. Entende? Então, nós reconhecemos o significado do batismo que os nossos irmãos distintos, queridos irmãos batistas, dizem, mas não aceitamos que a palavra imersão signifique batismo de uma maneira como os batistas ensinam. Então, para nós, a nossa posição é aspersão, não é por conveniência, não é por economia de água, é por convicção bíblica, que quando aparece a palavra batismo, que é em grego, é a palavra aspersão. Perfeito. Então, Larissa, você viu que a razão é porque não é porque é mais prático. Ela é mais prática, com certeza, mas há um significado, e aí o reverendo Carlos já se adiantou em algumas conclusões. No próprio livro, já fala sobre esses exemplos de Lídia, da família, do próprio cárcere lá com Paulo, já comenta que seria impossível, até as 3.000 pessoas, seria impossível batizar aquele monte de gente por imersão. Então, esses são os argumentos, na página 99, que o reverendo Adão Carlos utiliza, e ele usa dois aspectos, o A e o B aqui, desculpa, o A, o B, o C e o D, para falar sobre o batismo por aspersão.
Aspergir, veja só o que ele fala aqui, embora, quando fala o batismo por aspersão, embora a forma do batismo não esteja clara na Bíblia, cremos que muitas evidências apontam para a aspersão, ou seja, para o derramamento de água sobre a cabeça da pessoa que está sendo batizada. Então, esse é o significado, esse é uma forma de que você... isso deixa eu passar. Eu sempre vem para mim a ideia do batismo de criança. Isso na semana que vem. Já ia falar com os pais, levam a batizar. Não, é semana que vem. Mas aí estão. No ponto A, o profeta Malaquias escreveu que eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E Jesus afirmou que essa profecia se refere a João Batista. A mesma profecia diz que o mensageiro purificará os filhos de Levi. E ele fala, essa purificação feita aspergindo água sobre eles. E aqui vem todas as argumentações porque nós usamos a batismo por aspersão. Vejam que é uma forma, é uma alternativa que nós queremos que assim, usamos como assim, porém não descartamos se a Igreja Batista ou outros irmãos fazem isso por norma, tá? O que a gente poderia entender só que eles poderiam receber o nosso batismo também como correto. Mas diga, reverendo. Só um outro argumento para concluir a minha parte. Retornando um pouco. É necessário o batismo? Porque Jesus mandou. Qual é a forma do batismo? Imersão, se alguém achar que é por essa linha, vai lá. Nós entendemos que é aspersão, mas isso não é problema entre igrejas. Agora, nós falamos que o batismo salva? Não salva. Batismo é símbolo de salvação. Eu pergunto, qual o tamanho do símbolo para ser símbolo? Para ser, por exemplo, uma bandeira é símbolo da pátria. Qual é o tamanho da bandeira para ela se tornar símbolo? Do tamanho da bandeira tem que cobrir a pátria para ser símbolo? Não. Pode ser uma bandeira minúscula que você coloca na lapela, é bandeira. E aquilo lá é do mesmo jeito que uma bandeira de 5 metros, 6 metros, 10 metros. Então, o símbolo não é o mais... O tamanho do símbolo não importa. Importa o significado do símbolo. Beleza. Bom, aí eu vou contar um caos, mas antes de terminar a aula. Não, pode contar. Posso contar? Nós tínhamos na Junta de Missões Nacionais um campo lá na Rondônia, era um missionário coreano. Que chegou no Brasil por conta própria, foi entrando, e ele tinha umas ideias assim, meio imersionistas. Mas ele sabia que a igreja presbiteriana é por aspersão. Um dia, quando nós fomos lá para ver como é que estava o trabalho, nós ficamos sabendo como é que ele batizava. Para atender as convicções pessoais, ele levava os índios, porque ele trabalhava com índios, no rio, e levava o índio na água até chegar no pescoço. E daí punha a mão na cabeça do índio para batizar. Entendeu? Então, ele era imersionista, levava a pessoa para pôr o corpo todo na água, mas para respeitar a igreja presbiteriana, daí ele punha a água na cabeça do índio. Renato, eu tenho um caos para contar também, rapidinho. Conta o caos. Esse eu conto toda aula. Nós tivemos um irmão muito consagrado na nossa igreja, ele era um presbítero chamado Davi Bataglin. E o seu Davi, ele, numa época, ele ficou responsável pela mocidade. A gente sempre tinha um presbítero responsável pela mocidade. E aí era uma época de fazer acampamento, e ele foi junto com o pessoal procurar o acampamento. E acharam um acampamento da Igreja Batista. E aí, naquela questão, a gente sempre tenta negociar para baixar o valor, né? E num determinado momento, o dono do acampamento
falou assim, mas o senhor precisa ver que não dá para baixar muito, porque aqui nós temos piscina. E o presbítero Davi falou assim, mas para um presbiteriano um chuveirinho basta. Ele queria dizer que era por aspersão. Olha, essa história de aspersão de... Bom, alguém contou para nós que o prefeito das Campinas, o Jonas Donizete, ele foi numa igreja batista e ele caiu sem... Aqui na igreja, na antiga IBCU, que era... Isso. Agora chama IB Fonte, né? Ele caiu no batistério, na igreja batista chama batistério onde batiza, né? E ele caiu dentro da água. Não foi batizado, ele caiu. Deixa eu só contar um pouquinho sobre a forma de novo. Assim, às vezes eu fico pensando, se a forma fosse tão importante, talvez até o batista tivesse que não batizar no batistério lá que eles chamam, talvez tivesse que batizar no rio, né? Sim. A mesma questão. Então, de novo, a forma não é importante. O importante é o fato e aquilo que significa para o cristão, né? Como a gente viu no início da aula. Essa é a grande questão que a gente tem que entender, né? Gente, os nossos queridos irmãos que falam que deve ser no rio, o batismo, e dizem que os nossos pecados ficam naquelas águas, deixam na água, que a água está correndo. Bem, coitados daqueles que moram lá embaixo no rio. Os pecados, o povo jogou. Tá? Esses presbiterianos. Bom, gente, na página 101, na conclusão, fala o seguinte: a pessoa que recebeu Jesus como Salvador e Senhor está salvo. Quer tenha sido batizada ou não. Isso nós falamos umas 300 vezes até hoje na nossa aula. Quem salva é Jesus e não o batismo, tá? Então, aqui, nós vamos terminar a aula, agora são 11h36 no meu computador. Como a semana que vem a lição é sobre o batismo de criança, então fica para o dever de casa para todo mundo aquilo que tiver dúvida, traga para nós, mesmo falando sobre a imersão e sobre a aspersão ou significado, leiam durante a semana que vem, todo, e se quiser já questionar sobre o batismo de criança, também tragam, e assim nós podemos trabalhar nas duas aulas e seguirmos juntos. Mas a grande mensagem é assim, não existe limbo, não existe a pessoa que não foi batizado, vai estar no limbo porque não foi batizado. Não, isso a gente não crê, isso não é bíblico, e por isso que a gente trata esse assunto dessa forma aqui. Ainda existe alguma pergunta que alguém quer fazer agora, ou quer deixar para a semana que vem? Estou olhando todos aqui. Não tem. O Cleiton com essa barba. Então nós vamos terminar. Então, semana que... Bom, um abraço a todas as mães que estão aí, as potenciais mães também, né? E vamos orar para terminar? Eu mesmo vou terminar com uma oração. E a semana que vem, as dúvidas que nós tivermos, nós trazemos e iniciamos sobre o batismo de criança, tá bom? Vamos orar, então. Pai, nós te agradecemos por esse domingo, nós te agradecemos por cada uma das pessoas que estão aqui agora, que participaram conosco, Senhor. Nós sabemos que o teu Filho Jesus morreu por nós, para a nossa salvação, e o batismo que conversamos hoje, Senhor, trata, Senhor, um significado claro para todos que nós cremos em Ti, Senhor, e sabemos que o Senhor morreu por nós para que nós pudéssemos ter vida, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco a semana toda, que o Senhor possa nos guardar, cada um em especial. Fica com aqueles que hoje não puderam participar, a Jaci, a sogra dela também, e que o Senhor possa abençoar as mães, Senhor, nesse dia especial, para que nós possamos tratá-las, Senhor, com muito carinho, Senhor, trazer esse momento, um momento especial para que esta que nos deu a luz, esta que nos deu a vida, que nos criou, Senhor, possa ter muita alegria nesse dia que nós lembramos, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, muito obrigado por esse momento.
Guarda-nos neste dia, nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pessoal, muito obrigado. Bom descanso. Bom almoço para as mães aí, todo mundo, tá bom? Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Boa semana. Tchau. Tchau, boa Bom semana. domingo. Mais um saindo. Vamos lá, que eu vou pegar minha sogra e minha mãe. Tchau, tchau. Tchau, reverendo. Tchau. Obrigado. Obrigado, senhor.